8h14 está em curso, não é, a possibilidade de uma série de alterações nas regras da Previdência por meio de uma reforma que será proposta aí pelo governo provisório de Michel Temer. Entre as medidas previstas estão a adoção possível de uma idade mínima para a aposentadoria e as centrais sindicais são contra. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Gisele Kravchichin, que é advogada especialista em direito previdenciário. Tudo bem, doutora? Muito bom dia. Bom dia. Doutora, antes de qualquer coisa, muito se fala sobre o déficit da Previdência, né? Fala-se que é de mais de 100 bilhões de reais, que a Previdência pode quebrar a qualquer momento, enfim. A Previdência Social, para a gente ficar bem claro, ela é ou não é deficitária? A Previdência do regime geral do INSS, principalmente a urbana, não é deficitária. A gente tem alguns problemas de déficit referente à parte de regime próprio dos serviços públicos, né? Mas o servidor público já contribui também aposentado para auxiliar no pagamento dos benefícios, mas o regime geral, o INSS, não tem déficit no momento. Está se tentando criar, na manipulação de números, um déficit imediato para tentar justificar uma urgência nessa reforma, sem tanta discussão, sem tanto debate e sem a explicação para a população de todos os efeitos que essas alterações vão trazer. O que acontece é que a forma de financiamento da Previdência que vem sendo alterada pelos governos, historicamente? Não só há um desvio que vem sendo feito pelos governos historicamente, não só esse último governo, mas a gente tem isso antes de 88, mesmo antes da Constituição. Foi o dinheiro da Previdência que construiu a Transamazônica, foi o dinheiro da Previdência que construiu Brasília, foi o dinheiro da Previdência que mais recentemente foi utilizado para construir estádios na Copa, né? Então a gente vê um desvio através da desvinculação das receitas da União, mais recentemente. E isso faz com que, na hora de fechar a conta, eles digam que há uma falta de dinheiro. E daí o governo tem que colocar esse dinheiro extra. Mas o que ele tira é muito maior do que ele tem que colocar de volta. E a Previdência, ela não é só... eles estão colocando na conta também os benefícios assistenciais, que são financiados pela Seguridade Social, mas não são efetivamente da conta da Previdência. Bom, vamos então, a gente foi às ruas, né, para saber quais são as principais dúvidas das pessoas sobre a aposentadoria, que é o que diz mais respeito ao dia a dia da gente. Vamos ouvir então o que as pessoas têm para falar. Pode botar na hora a primeira pergunta. Qual a principal mudança da aposentadoria para quem vai se aposentar ou aposentado? É a reforma da Previdência, né? Quais são as principais modificações, doutora? Algumas preocupações devem ser tidas tanto para quem está aposentado quanto para quem não está aposentado. Tem duas principais que acredito que são nos projetos, nada foi entregue ainda, esse projeto ainda não foi elaborado nos seus termos finais, então são todas suposições daquilo que o governo já trouxe, mas a primeira é a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição, então além de ter 35 anos homem e 30 anos mulher, você vai ter que ter uma idade também. E o outro que eu acho mais preocupante, que vai atingir todo mundo, inclusive quem já está aposentado, é um projeto de desvincular o piso mínimo dos benefícios com o salário mínimo. Ou seja, hoje, pela Constituição Federal, desde 88, quem se aposenta, qualquer benefício que substitua um salário não pode ser maior do que o salário mínimo, menor do que o salário mínimo. E o que o governo está propondo é que esses benefícios possam sim ser pagos a valor menor do que o salário mínimo. O reajuste deles já não seria mais igual, né? Então eles vão ter benefícios menores do que o salário mínimo. E há uma tendência de que eles reduzam significativamente, porque o reajuste dos aposentados é menor do que o reajuste do salário mínimo. E a gente vai ter pessoas que já estão aposentadas, que vão, se essa regra passar a valer, vão ser atingidas sim. Então não vai ser respeitado, você não vai perder o benefício, mas você vai perder o direito de que ele seja pago com o limite do salário mínimo. E isso vai fazer com que a gente tenha aposentadorias de R$100, R$200, que não vão suprir o mínimo da subsistência e da qualidade de vida no momento de necessidade, né? Vamos ver então mais uma pergunta? Pode colocar no ar. Essas mudanças que vão ter é só para quem está aposentado ou para quem está em fase de aposentadoria? Depende, depende da mudança, na verdade. A gente vai ter algumas mudanças que podem atingir só quem ainda não implementou os requisitos, não é só quem não está aposentado, que é o que a gente chama de direito adquirido. Se você já cumpriu os requisitos, todos os requisitos para uma aposentadoria, e você continua a trabalhar e a regra vem a mudar, você vai estar protegido, né, de algumas mudanças. Por exemplo, a idade mínima, se vier a ser incluída. Agora, quem ainda não implementou todos os requisitos, sim, pode ser atingido.
E daí se espera que se tenha alguma regra de transição por esse governo, que ele traga alguma hipótese de que as pessoas que já estejam contribuindo não sejam afetadas completamente, que elas tenham um momento gradativo de se adaptar a essa regra. A gente já viu isso em outras alterações e outras reformas. Em 91, por exemplo, houve uma regra de transição que durou 20 anos, que aumentou a carência de 5 anos para 15 anos, o tempo mínimo de contribuição para alguns benefícios, então levou 20 anos para ela ser implementada completamente. A gente teve outras que foi de 5 anos, então depende muito de como vier a regra de transição, mas algumas pessoas, mesmo aposentadas, podem ser atingidas se a regra do salário mínimo passar a valer. Muito bem, tem mais uma enquete, vamos ouvir o que mais um telespectador tem a dizer. É que eu vou fazer 62 anos e estava pretendendo me aposentar com os pontos naquela somatória que dá 85, né? Muda alguma coisa? É a regra 8595. 8595. No momento, não muda nada. A gente tem que sempre esclarecer que as regras, essa reforma ainda não aconteceu. Então, quem ainda está com o desejo de se aposentar pode fazer esse requerimento, pode ir ao INSS, na agência, procurar para saber qual é o valor do benefício, se ela está de acordo ou não, se ela gostaria desse valor ou não. Mas, se as regras vierem, vai depender do que elas trouxerem. Normalmente, né, como ela já tem 62 anos, aos 60 anos ela já tem direito implementado ao benefício por idade, então ela já tem o direito adquirido a algum benefício. Ela poderia, sim, mesmo que vier a nova regra, se aposentar com a regra atual. Mas talvez, se eles retirarem essa regra 8595, ela possa não ter mais acesso à regra naquele momento, né? Tudo vai depender do que vai vir efetivamente dessa reforma. Tem mais uma, vamos então ouvir mais um telespectador, acompanhe. Eu sou funcionária do Estado e eu gostaria de saber se vai mudar alguma coisa para mim. E aí, para os servidores públicos, doutora? Há um debate nos serviços, principalmente nos estados, de algumas alterações, mas com relação às regras de cálculo, aos requisitos de benefício, não. O que tem se discutido mais no tocante ao serviço público é a extinção do abono de permanência, que é para quem cumpre o requisito de aposentadoria e continua a trabalhar, recebe de volta a contribuição previdenciária. Isso está se falando em extinção. E também está se falando, houve algumas alterações aqui no estado também, mas não no tocante a cálculo, sim de aumento de contribuição, que já houve um aumento de alíquota de 11% para 14%, né, talvez um aumento maior, mas de direito mesmo, de regras de benefício, a reforma da Previdência Nacional, que é feita pelo governo federal, não está alterando, e alguns estados estão fazendo algumas alterações, mas eles ficam limitados à Constituição Federal. Então, eles não podem mudar a regra de requisito do benefício, eles podem mudar o financiamento, né, e alguma regra de requisito básico interno, mas não de regra de tempo de contribuição, de idade, isso não pode ser alterado. Doutora Gisele Kravchichin, advogada especializada em Direito Previdenciário, muito obrigado pela participação. Semana que vem você volta aqui ao SC no Ar com outras dúvidas para a gente tirar aqui sobre Previdência. Isso mesmo, muito obrigada pelo convite.